Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês e nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre a frequência semanal de treinamento. Então, muitas vezes a gente observa discussões sobre quantas vezes a gente deveria treinar por semana. A primeira análise que a gente deveria fazer é a orientação do estímulo, ou seja, para qual direção a aplicação desse estímulo me leva. É uma aplicação, por exemplo, da musculação, que vai me direcionar, por exemplo, para o aumento da força, da massa muscular, da resistência muscular, por exemplo. É uma direção que vai me levar, por exemplo, ao aumento da minha capacidade cardiorrespiratória, que vai levar ao aumento do VO2 máximo, por exemplo, ou é outra direção? Então, o que eu devo entender é que quando eu penso nessa frequência semanal, eu devo pensar primeiro no estímulo, ou seja, quantas vezes eu vou aplicar esse estímulo para essa direção dentro de uma semana de treinamento. Essa é a primeira coisa que a gente deve pensar. Então, por exemplo, se você tem 7 dias de treinamento numa semana, vamos supor que você vai treinar os 7 dias e você tem mais de uma capacidade física, por exemplo, para estimular dentro dessa semana, o que você tem que pegar é pegar essas atividades com diferentes orientações e encaixar dentro dessa semana. Então, vamos supor que você precisa melhorar a sua capacidade cardiorrespiratória e você vai usar como meio para desenvolver essa capacidade a corrida. Então, você tem que, dentro desses 7 dias, encaixar dias de treinamento de corrida para melhorar a capacidade cardiorrespiratória. Agora vamos supor que você também precisa aumentar a sua massa muscular e você utilizou como meio a musculação para aumentar a massa muscular. Então, dentro desses 7 dias, você tem que pegar também esse estímulo da musculação e encaixar dentro dessa semana de treinamento. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nessa frequência semanal, a primeira coisa que a gente deve pensar é no estímulo aplicado. E depois a gente vai organizando essa semana de acordo com as sessões de treino. Então, por exemplo, se eu vou aplicar uma corrida na terça-feira, talvez seja melhor eu reaplicar esse estímulo na quinta ou na sexta-feira. Se eu vou aplicar um estímulo, por exemplo, na musculação na segunda-feira, provavelmente seria melhor aplicar na segunda, na quarta e na sexta. Ou, se for realizar no mesmo dia, tentar organizar e distribuir os grupos musculares da melhor forma possível para não ter uma colisão ali entre estímulos. Aí a gente relata, por exemplo, sobre a concorrência das adaptações e até mesmo em termos de recuperação, ou seja, para que essa organização ela não prejudique a sessão do dia seguinte. Então a nossa ideia basicamente é essa: você organizar a sua semana de treinamento, distribuindo de forma lógica, para que você tenha uma boa capacidade de performance e também consiga recuperar entre as sessões de treinamento. Então, por isso que entender sobre o estímulo que está sendo aplicado, qual é a direção desse estímulo, se vai levar mais para uma adaptação neuromuscular ou se mais para uma adaptação fisiológica, se vai levar mais para um desenvolvimento cardiorrespiratório ou para um aumento de força e de massa muscular, por exemplo. Então, entender sobre esse tipo de estímulo facilita na organização, porque a gente consegue colocar as sessões dentro de uma semana organizadas de forma mais lógica. Tá? Agora, de uma forma geral, é interessante que a gente repita ali cada estímulo, e com cada direção, por exemplo, por 2 vezes por semana. Então, por exemplo, colocaria 2 vezes de corrida, 2 vezes de musculação, pelo menos, e outras atividades também que você precisaria para melhorar a sua capacidade funcional, pensando no contexto mais amplo. Agora, se você só faz, por exemplo, a corrida e a musculação, você pode fazer mais dias, é só organizar de forma lógica. Então, você organizar, por exemplo, a sua sessão da musculação de forma organizada,
dentro da semana, permitindo uma boa recuperação e também colocar as atividades de corrida, por exemplo, de forma lógica dentro da semana. E geralmente a gente vai dar aí em torno de 48 a 72 horas de descanso entre cada estímulo para a mesma direção, ou seja, corrida terça, quinta ou terça e sexta, a musculação segunda, quarta, sexta e sábado, por exemplo, organizando os grupos musculares. Então é uma arte, né? A gente precisa sentar, analisar esses estímulos, analisar volume, intensidade, para que a gente consiga organizar da forma mais lógica possível.